E o meu tema de hoje é sobre conflitos. O conflito ele faz parte do nosso processo de vida, porque nós sempre vamos nos deparar com algo diferente daquilo que nós esperávamos, algo que difere daquilo que nós pensávamos, algo que não corresponde àquilo que desejamos. Então, é normal o conflito até mesmo porque aprendemos muito com eles. Aprendemos a ver outras verdades, outras realidades, aprendemos a perceber as diferenças, aprendemos a ser resilientes, pacientes, flexíveis, tolerantes. Por meio do conflito, nós percebemos que nós não somos donos da verdade, que as nossas verdades são nossas verdades e que os outros possuem a sua própria verdade. Por vezes essas verdades elas convergem para o mesmo ponto de referência, mas por vezes elas se diferem e quando você precisa que a sua razão se sobressaia sobre outras razões para se autoafirmar e que você está inflexível e possui resistência para aceitar outras verdades, outro ponto de vista, outra forma de ver a mesma situação que você não tolera, automaticamente você vai então viver o conflito. Os conflitos eles criam conexões mesmo como também as situações legais e boas da vida. Você cria relações por afinidades, por sintonia, sincronicidade, né? Você atrai pessoas que estão na mesma frequência em aspectos. Por quê? Porque nós somos complexos e nós possuímos inúmeros aspectos dentro de nós mesmos, que são características que formam a nossa personalidade, daquilo que eu desejo, daquilo que eu gosto, daquilo que eu me identifico, daquilo que tem a ver com aquilo que eu sou. Como consequência, eu vou criar conexões e afinidades com pessoas que estão nas mesmas sintonias, no mesmo gosto, com o mesmo paladar, até podemos dizer, né? E que automaticamente, então, quando estou com elas, eu me sinto igual a elas. Então, essas afinidades, elas criam uma relação que permite você ser você mesmo naquele momento que você está conectado com essa mesma similaridade. Por exemplo, você gosta de futebol, outra pessoa gosta de futebol, quando vocês estão juntos, se forem realmente do mesmo time, parece que tudo flui, tudo expande. Se vocês gostam do mesmo tipo de programa, o mesmo tipo de lazer, o mesmo tipo de passeio, o mesmo tipo de música, quando vocês estão juntos, ali tudo flui e expande. Entretanto, existem momentos que você vai se deparar com verdades diferentes e, como consequência, se você precisa que a sua verdade prevaleça e você não aceita o outro ponto de vista, então aí você vai entrar em conflito e vai discutir razões, e aí com certeza já perdeu razão, porque não existe razão dentro de uma discussão, né? Porque automaticamente a pessoa já não consegue realmente ter uma comunicação e uma interação que favoreça uma troca e uma expansão de conhecimento, né? Então, a pessoa automaticamente vai se fechar em si mesma. O conflito, por vezes, ele cria essas conexões e essas conexões, elas sofrem com gatilhos, que muitas vezes são conflitos que estão presos lá no seu inconsciente. Eu tenho deparado nos meus mais de 30 anos que eu trabalho com o desenvolvimento do potencial humano de vida, em algumas relações mais próximas, que as pessoas que possuem envolvimento emocional, por vezes existe uma espécie de padrão comportamental de atitude, né? Ou seja, comportamento tem a ver com a parte emocional, atitude tem a ver com a parte mental, ou seja, tem algo preso na mente, algo preso no emocional, que cria uma conexão com a outra pessoa e quando vê, elas estão aí discutindo uma com a outra, por vezes não aceitam a verdade da outra pessoa e entram em violências, em agressividades, né? Em ofensas,
né? E aí, dentro dessas ofensas, a pessoa libera adrenalina, e quando libera adrenalina, ela já não consegue ver o outro, ela não consegue escutar o outro, e aí ela fica com essa energia da adrenalina, ela dá um pouco mais de força, então a pessoa se sente mais poderosa naquilo que ela acredita, ou naquilo que ela está inflexível ou em ouvir a outra parte, ou entender a outra parte, porque ela não consegue ouvir e não consegue ver, porque a adrenalina cega e e ensurdece a pessoa, né? Então, e ela fica com essa força a mais, e muitas vezes por conta disso, pelo processo reativo de querer provar ou de querer que a sua verdade tenha mais valor, ela pode partir para a violência, para o descontrole, sair batendo porta, chorando, gritando, né? Então vai ter toda aquela energia muito negativa. Tudo isso ele é acionado por pequenos gatilhos que estão presos no seu inconsciente e que, por vezes, eles caminham, é como se transportassem de um lado para o outro. É quase como um obsessor, né? O obsessor é um espírito, uma energia negativa que se aproveita de alguma falha no seu campo vibratório, alguma coisa que está mal resolvida em você, que ela se conecta, que ela se identifica e aí então você atrai. Para quem acredita nisso, é assim que funciona. Mas, basicamente, não é o obsessor aqui que é o culpado da situação, mas sim a sua ideia obsessiva. Um padrão de comportamento que você mesmo despertou. E isso, como tudo no universo, atrai, né? E aí aquela energia está ali dentro de você e, de repente, ela aciona um gatilho numa outra pessoa e quando você vê, você está discutindo com aquela pessoa. E, às vezes, essa energia, ela meio que se movimenta. Uma hora você está bem, a outra pessoa é que fica mal, e aí, quando você vê, a pessoa está te provocando, e aí você fica mal. Aí você ficou mal, a outra pessoa para, aí, ok, fica uns 2, 3 dias, porque demora 3 dias para a adrenalina sair do seu sangue, as pessoas mais ou menos não se falam, né? Não fazem amor, não se toleram, não se olham direito, lá começam novamente a se aproximar, nenhuma pede desculpa, porque elas não querem pedir desculpa, porque seria demonstrar uma certa fraqueza, então faz de conta que nada aconteceu, e aí começa tudo de novo, vai indo, até que aciona o gatilho de novo, e lá vai, provoca outra pessoa se estressa, entra no processo reativo, libera adrenalina, e novamente tem a discussão, às vezes flui do marido para a mulher, aí depois da mulher para o filho, porque aí a mulher depois desconta às vezes no filho, porque ela não consegue descontar em cima do marido, e aí o filho de repente desconta no pai ou desconta na mãe, e aí quando você vê, vai criando uma conexão e uma relação, e essa energia é quase como se ela se transportasse de um corpo para outro corpo, criando conexões e estabelecendo aí uma conexão de energia que gera mal-estar, desestabiliza o seu equilíbrio, ou seja, vai gerar estresse, e essa energia ela fica ali. Aí é uma questão de mais um dia, ou mais 2 dias, ou 3 dias, novamente ela acaba aparecendo. Então, se você está vivendo no seu ambiente familiar, no seu relacionamento, essa sensação de que parece que existe uma entidade que toma conta daquela pessoa, sabe? Parece que ela foi possuída por uma força, sei lá, tem pessoas que gostam de usar esses termos, maligna, ou que for, ou obsessor, ou que for, mas, de uma certa forma, altera o estado dela. Ela, de repente, muda, né? Da noite para o dia. Ela muda repentinamente e ela se transforma numa coisa violenta, numa coisa agressiva, numa coisa que muitas vezes você mesmo não entende o porquê daquilo, né? E aí, de repente, aquilo começa, aí começa a provocar, né? Então, digamos que essas energias, elas têm uma tendência de ficar provocando, como se fosse uma espécie de agulhadas. Elas ficam dando agulhadas, provocações, provocando, até que você se irrita, e aí você diz, para com isso, e não sei o quê. No momento que você se desestabiliza, aí outra pessoa acalma. Por quê? Porque ela conseguiu ampliar esse mal. Então, há que observar que nos envolvimentos emocionais, por vezes, as energias negativas, elas se aproveitam das conexões que você estabelece para que justamente ela possa se manifestar, para que ela possa se multiplicar. Lembre-se que o mal, ele precisa sempre do bem para poder se multiplicar. Um bom exemplo que eu dou para vocês, um vírus ele entra dentro da célula para poder se multiplicar e ele mata a célula.
Aí ele se multiplica. Então, e o que é a célula? A célula, ela tem uma configuração dentro da geometria sagrada que representa a energia no centro, no núcleo da célula, como no núcleo do átomo, é a energia, existe uma energia que possui uma camada vibratória mais neutra, que é justamente a energia daquilo que se chama de Deus, né? A energia divina, que é uma energia neutra, né? Onde ela tem equilíbrio as cargas positivas e as cargas negativas. Então, digamos que esse mal ele sempre precisa entrar para poder se multiplicar e expandir. Então, por exemplo, nesse momento atual, com a Covid-19, todos nós percebemos aí, né, esse vírus atacando, né, e prejudicando o quê? A circulação, criando trombos, ou seja, as coisas não estão conseguindo circular muito bem, atacando a respiração, o ar da vida, né? Ou seja, tirando a vida, sufocando as pessoas. Então, significa que a sociedade está sufocada, significa que existem coisas que estão fluindo no sistema circulatório da nossa sociedade, nas interrelações dos seres humanos, que está poluído, que está criando trombos, que está criando congestão, que as coisas não estão fluindo, né? E outros vírus também, como o vírus da gripe, como os outros vírus, eles vão entrar dentro dessas células, vão destruir essas células, vão em outras doenças, vão acabar com o sistema imunológico, tornar você vulnerável a uma série de infecções, ou seja, tudo isso é providenciado pelo chakra do coração, que tem a ver com a energia do amor, que preserva a vida e preserva a existência. Então, se você está vivendo uma espécie de conflito no seu cotidiano, com a suposta pessoa amada que você diz que é amada, com a suposta pessoa que você diz que está casada, mas que você está sempre em conflito, com antipatia, rejeitando a pessoa, querendo que a pessoa seja diferente, ou seja, você não está casada, porque não tem como você casar a sua energia desta forma. Você pode casar pelo mal, como você pode casar pelo bem. Você pode criar conexões que estabelecem uma favorável à vida e à existência, como conexões prejudiciais à vida e à existência. E quando você está num conflito com uma outra pessoa e que você desestabiliza a outra e permite você também se desestabilizar, você cria conexões realmente, de fato, negativas, e isso, com certeza, não é bom para você, para o seu bem-estar. Não, você vai reverberar essa energia, e essa energia, ao reverberar, ela vai criar uma onda de refração que vai retornar para você, e mais cedo ou mais tarde, quando ela volta de novo, você novamente libera adrenalina, novamente libera esse mal-estar, e você reverbera de novo para o universo. Mais cedo ou mais tarde vai voltar de novo essa onda. Aqui é Carlos Florencio, estamos aqui no Alta Conexão falando sobre as relações destrutivas e as conexões que você estabelece, e que, por vezes, elas perseguem você, quer você mude de parceiro ou de parceira, quer você mude de cidade, parece que ela lhe persegue, e ela parece que se transporta de um corpo para outro. Uma hora é você, uma outra hora é a pessoa que você está tendo um relacionamento, ou alguém lá da sua família, alguém mais próximo, onde você tem vínculos emocionais. Existe, sim, uma forma de desconectar, transmutar e libertar e romper com esses padrões, com esses conflitos, porque eles estão diretamente relacionados com algum tipo de acordo que você tem estabelecido, alguma energia que você despertou dentro de você, e é ela que está reverberando, e é ela que atrai isso, e é ela que se multiplica conectando com essas pessoas e expandindo nas relações das pessoas que você ama e que tem envolvimento emocional, e que, de repente, aquela pessoa tão legal que você ama vira um bicho na sua frente. De repente ela se transforma, e aí você tem a sensação de amor e ódio. Você tem uma sensação de querer estar junto e de querer fugir. Você tem uma sensação de abraçar e de expulsar aquela pessoa ao mesmo tempo. Isso é porque tem duas forças que elas não podem coabitar o mesmo espaço, que é o bem e o mal. E esse bem e esse mal está aí dentro de você, se você está vivendo isso e você está nutrindo isso. E essas duas forças não podem estar aí. Por quê? É como se você abraçasse Jesus e o capeta. Você não pode abraçar Jesus e capeta ao mesmo tempo, porque são duas energias que elas não podem coabitar o mesmo espaço e o mesmo tempo. Portanto, o livre-arbítrio é você decidir o que você quer que habite no seu interior e o que você quer que expanda a partir de você para o universo. E se essa força for favorável ao universo, você expande junto com ela. Se não,
você vai encolher frente ao universo.